Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cristiane Medeiros, eu sou odontóloga de formação e trabalho aqui na Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, atualmente responsável pelo GT Chagas da Coordenação de Doenças de Transmissão Vetorial. Já há algum tempo eu trabalho no programa de Chagas, né, que é algo que realmente me mobiliza, e eu trouxe um tema assim, de estar próximo ao mês da doença de Chagas, que é agora o mês de abril, e eu vou trazer para vocês um tema muito importante que a gente precisa estar levando à frente, que é justamente doença de Chagas, da suspeita à notificação, encontrando os caminhos. Lembrando que a gente está falando de uma doença secular, foi descoberta em 1909 e até o momento ela não tem vacina, tem dois medicamentos que são descobertos e não efetivamente em uso. Então, é uma doença que ainda grita, porque ainda carrega uma taxa de mortalidade representativa. O nosso estado é bastante considerável para Chagas, e isso faz com que a gente tenha que atentar para um cuidado maior, para olhar e para falar da doença de Chagas e para encontrar essas pessoas que estão invisibilizadas, que muitas vezes podem ter a doença. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da doença de Chagas, que é uma doença, né, infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A princípio, quando a gente tem um contato, né, no caso da fase inicial da doença, a doença de Chagas na fase aguda, se espera que menos de 1% venham a morrer e que em 60% a 80% das pessoas tenham cura após o tratamento. Então, assim, a cura é bastante considerável se a pessoa tiver acesso ao tratamento nessa fase aguda, que é a fase inicial, e que muitas vezes passa despercebida porque é comum os sintomas e sinais a muitas outras doenças. Passando dessa fase, vai se evoluir para a fase crônica da doença. A princípio, mais de 90% das pessoas não vão ter justamente sintoma nenhum, vai estar como eu, como você, como qualquer outra pessoa, está na forma crônica indeterminada. E dessa fase aguda para a crônica, algumas pessoas, né, entre 5% a 10%, já vão evoluir para uma forma determinada, uma forma cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva. Esperamos que entre 20% a 40% das pessoas possam evoluir da forma indeterminada para a forma cardíaca. Entre 10% a 15% das pessoas da forma determinada possam evoluir ao longo do tempo para a forma digestiva e 3% a 5% para a forma cardiodigestiva. No final, a gente espera que entre 60% a 70% das pessoas que adquiriram doença de Chagas permaneçam na forma crônica determinada. Mas lembrando que até 40% possa evoluir para a forma cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva, é algo que a gente realmente não pode deixar passar em branco. Então, o que eu falei, que é muito importante, é aumentar a suspeição para a doença de Chagas. É uma doença que tem uma baixíssima suspeição. A gente vê, não é culpa do profissional, muitas vezes na graduação passa muito assim, silenciosa, às vezes não se fala muito sobre essa doença, então as pessoas saem despreparadas. Então, a gente precisa ter a necessidade de detectar precocemente as pessoas com doença de Chagas. Quanto mais cedo, melhor a questão do tratamento, da recuperação, do acompanhamento. E quando o indivíduo é identificado com Chagas, pessoal, a gente tem que olhar para a família, testar os contatos. A gente está notificando os casos crônicos e uma das premissas é justamente oportunizar que as pessoas da mesma família, né, no caso da residência, tenham acesso ao diagnóstico. E lembrando que gestantes também, a gente tem apesar da gente ter um controle da forma de transmissão vetorial, a gente tem tido atualmente mais casos da transmissão oral, e a gente tem trabalhado bastante com relação a essa parte, mas a gestante é uma fase que ela pode ter bons resultados com o tratamento após amamentar, e o bebezinho tem chance de acima de 95% de cura até 5 anos. Então, é algo que a gente tem preconizado em locais endêmicos para estar se fazendo a testagem da gestante no pré-natal. Então, o objetivo da vigilância epidemiológica da doença de Chagas. Então, assim, no geral, falando da doença de Chagas em si, independente da forma, a gente tem como objetivos realizar a investigação epidemiológica dos casos agudos, esses casos recentes, para identificar a transmissão e adotar medidas de controle e prevenção. Também precisamos monitorar a infecção por Trypanosoma cruzi na população, por meio de rastreamento, exame sorológico e análise de banco de sangue. Lembrando que as pessoas que fazem a testagem para doar sangue, elas têm o teste para Chagas, que é só por um teste, né, no caso que se aumenta o TOF. Então, não quer dizer que essas pessoas que sejam triadas para Chagas tenham a doença, mas precisam ter acesso ao diagnóstico. Precisamos também, como objetivo, acompanhar os índices de mortalidade para a doença de Chagas, que estão, inclusive, elevados aqui no estado, a gente precisa estar acompanhando de perto. Manter eliminada a transmissão vetorial por Teatoma infestas, né, no caso, o principal vetor transmissor, que a gente já tem, de certa forma, eliminado. E controlar as outras espécies que estão ocupando o espaço que antes era ocupado pelo Teatoma infestas.
Integrações de vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica para o controle da doença. Lembrando que é muito importante que essas vigilâncias conversem, e se tratando especificamente da parte da transmissão oral, que tem ganhado destaque no momento, é fundamental que essas áreas se conversem para que a gente possa fazer uma investigação detalhada, consiga identificar formas de transmissão, contatos, possa ter oportunamente as medidas cabíveis. Trazemos aqui a fase aguda, o histórico, né, dos últimos anos, a partir de 2010, lembrando que a gente tem uma doença possivelmente subnotificada, então a gente pode ter números diferentes, mas o que a gente tem no sistema, a gente está trazendo. De 2010 a 2012, nós não tivemos nenhum caso registrado de Chagas em fase aguda. Em 2013, nós tivemos um caso de uma mulher jovem, 34 anos, residente de Tenhaçu, regional de Brumado. De 2014 a 2017, também não tivemos mais casos registrados. Em 2018, tivemos um caso no município de Lapão, regional de Irecê, de um adulto jovem, sexo masculino, transmissão vetorial. De 2019 a 2022, não tivemos casos registrados. Aí, logo agora, nos últimos anos, 2023, nós tivemos um surto de transmissão oral de Chagas, com 4 casos, entre eles houve um óbito de uma criança de 12 anos, e foi no município de Serrolândia. E tivemos um caso de transmissão vetorial no município de Cansanção, de mulher de 44 anos. E em 2024, nós novamente tivemos surto. Tivemos um registro de 5 casos, um surto no município de Santo Estevão. A gente teve a faixa etária desses 2 surtos, foram faixa etária jovem, no caso, em 2024, entre 8 e 40 anos, 2023, entre 12 e 52 anos. Então, a gente alerta aqui para a importância da gente estar tendo um olhar cuidadoso, a suspeição aumentada para o possível contato recente para combater toda a doença de Chagas. A questão alimentar, a gente tem que lembrar da doença, porque a gente tem sintomas que levam à doença, que possam ser de doença de Chagas, para que a gente possa oportunamente ter o cuidado, o tratamento, o acompanhamento e as medidas de prevenção e controle. Nós temos um material muito interessante, né, da parte da fase aguda, da fase crônica. Eu trago aqui um pouquinho do material que a gente tem disponibilizado, falando um pouquinho da doença de Chagas na fase aguda. Então, o que seria a suspeição dessa fase aguda? De quem a gente deve suspeitar, né? Por causa daquele paciente que tem a febre persistente, com um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: prostração, diarreia, vômito, inapetência, dor de cabeça, dor muscular, aumento dos gânglios linfáticos, exame cutâneo de localização variável, irritação em crianças menores com choro fácil. Isso aí são sintomas inespecíficos, que pode ser um bocado de coisa, né? A gente também tem a questão de sintomas específicos, mais específicos, especialmente a questão cardíaca. A gente tem sinais e sintomas de miocardite difusa, de pericardite, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, manifestações sindrômicas de insuficiência cardíaca, derrame pleural, edema de face, membros superiores e inferiores, ou também generalizado, né? Tosse, dispneia, dor torácica, palpitações, arritmias, aumento do baço, do fígado, de intensidade leve a moderada. Então, aí a gente está falando de sinais e sintomas. A gente tem que lembrar que é uma doença que também pode não ter sinais e sintomas. Mesmo se a pessoa está infectada, por isso é importante da gente ouvir a história clínica desse paciente. Lembrando que a gente tem sinais de porta de entrada da infecção, que é o sinal de Romagnon, que é aquele edema de um lado só, né? No caso, um inchaço das pálpebras de um lado, ou chamam de inoculação, que é aquele furúnculo sem olho, né? No caso, no local da picada. Também a gente tem que a maioria das pessoas pode não apresentar sintomas, como eu já falei, então a gente tem que ficar atento aqui. Contato direto com o triatomina, né, de transmissor, pessoas excretas, transfusão de sangue, transplante de células, especialmente antigamente, né, no caso, antes de até 1992. Ingestão de alimentos contaminados, e lembrar também que crianças com até 3 anos de mãe que tenham o diagnóstico da doença de Chagas devem ser notificadas como caso agudo para se fazer a investigação. Né? No caso, afastando a hipótese de contato recente, vai ser um caso agudo, deve ser notificado no SINAM, e a partir dos exames está se confirmando. Então, com relação à suspeita da fase aguda, a gente já falou. Então, a gente fala um pouquinho agora do que a gente deve suspeitar para pacientes com doença de Chagas na fase crônica, que a gente atualmente está notificando. Devemos considerar pessoas que tenham residido ou residam em áreas com presença do vetor transmissor, né, triatomínio, ou de animais infectados, que as pesquisas atualmente estão trabalhando com os reservatórios, a gente não está trabalhando ainda no SUS, né, mas é algo que a gente que tem, que é promissor. Ter morado em habitação com risco de convívio com o triatomínio, com esse barbeiro, pessoas que referem ter, observar esse vetor. Ser procedente diário, morar em região de transmissão de T. cruzi,
ou histórico epidemiológico sugestivo, incluindo consumo frequente de frutos in natura e carne de caça. Então, locais que a gente sabe que tem a presença do vetor. É muito importante que a gente atente para essa questão alimentar. Ter recebido transfusões de sangue antes de 92. E lembrando que todas as pessoas que têm um familiar com doença de Chagas, a gente vai ter que olhar para a família, a gente vai ter que buscar esses contatos para fazer o diagnóstico. Porque a gente pode ter pessoas silenciosas, sem ter sintomas, mas que têm a doença. Essa é a base melhor para a gente estar tratando. Agora, falando um pouquinho, pessoal, da notificação dos casos suspeitos de doença de Chagas. A gente tem como notificação justamente a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita, confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. Falando doença de Chagas na fase aguda, é uma doença de notificação imediata, né, no Sistema de Informação de Agravo de Notificação, nosso SINAM. E os casos suspeitos de doença de Chagas na fase aguda requer imediata notificação com registro no SINAM. Casos suspeitos devem ser notificados imediatamente aos municípios e estados no prazo máximo de 24 horas. Isso é o ideal, é o que a gente precisa estar buscando. Temos aqui a ficha de notificação dos casos suspeitos de doença de Chagas aguda. Trazemos toda aquela questão que a gente já falou de casos suspeitos, né, de tempo prolongado, qualquer uma daquelas situações que a gente já trouxe, mas o critério de confirmação laboratorial é justamente a partir do parasitológico direto, que a gente solicita a partir do 10º dia do possível contato, né, vai fazendo semanalmente, pode ser repetido até 8 semanas, pacientes estando sintomático. Além disso, a gente tem a sorologia, a gente pode coletar uma primeira sorologia quando começar com essas coletas, que vai ser possivelmente nossa sorologia. Não vai ter soroconversão, e a partir de 15 ou mais dias, né, aqui a gente trabalha com esse intervalo de 15 dias, pode ser inclusive mais dias, a gente vai verificar uma segunda amostra de IgG para verificar o quê? Soroconversão ou aumento de 2 ou mais títulos. A gente está diante de um caso agudo. E, além disso, a gente tem, através do LACEN encaminhado para a FUNED, o IF-IgM, que a gente vai ter que estar olhando todo o contexto desse paciente para estar unindo informações, mas justamente o IgM positivo, né, que seja encaminhado pelo Laboratório de Referência Nacional, porque tem muito falso positivo, então a gente recomenda realmente que seja através desse laboratório. A gente vai ter também um possível caso agudo, se a gente, a partir desse exame diagnóstico, do levantamento de evidências. Aí, falando da fase crônica, que a gente está trazendo agora, notificação recente, né? Por que notificar doença de Chagas crônica? Quando eu entrei no GT Chagas, uma questão que me incomodava é quando me perguntavam quantas pessoas têm doença de Chagas, a gente não tem esse número, a gente é só a notificação dos casos agudos. E o nosso maior é justamente casos crônicos, e a gente não tem esse número. Então, notificando os casos crônicos, a gente vai poder começar a pensar em um número, porque a gente vai demorar muito para caminhar para a gente ter realmente um número mais próximo da realidade, mas a gente já está começando nesse caminho. Então, a gente vai poder conhecer quem são as pessoas que têm a doença, saber se elas tiveram acesso ao tratamento, se tem o acompanhamento ao longo da vida, olhar para o futuro, tudo isso é muito importante. Então, assim, como a gente está notificando, a gente vai trabalhar muito agora no mês de abril sobre essa notificação, para estar fazendo justamente várias atividades educativas, para a gente poder estar melhorando essa notificação. Mas o que acontece? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, quando a gente está conhecendo algo novo, a gente está se apropriando. Então, a gente tem um material para notificação que está disponibilizado tanto no site do Ministério da Saúde, como no da CESAB, na parte de Chagas. A gente tem um material educativo, que é desde a questão do guia da notificação, da ficha de notificação, do dicionário de dados. A gente tem todo o material, todas as orientações, o instrutivo, que vai já estar orientando as pessoas como fazer a notificação. E como seria o fluxo de autorização do cadastro que nós notifica? Então, a gente, para poder notificar, a gente tem que ter o nosso cadastro autorizado, né? Aí, então, o fluxo vem do Ministério, que autoriza o Estado, nível central, autoriza as regionais de saúde, que tem o nosso mesmo perfil. As regionais de saúde vão estar autorizando os municípios a estar notificando, e os municípios podem estar fazendo a notificação através da vigilância, da atenção primária, ou pode descentralizar para as unidades de saúde. Cada unidade de saúde está notificando, se assim tiver essa possibilidade. Aí é uma escolha do município. Para você poder estar solicitando a notificação, o que é que você precisa? Você precisa justamente estar tendo o termo de responsabilidade, né, que o Estado já disponibilizou, da pessoa que vai estar fazendo vai estar notificando, vai estar solicitando justamente essa autorização. Então, você tem que ter um termo de responsabilidade com a pessoa, com os dados dela, com o gestor autorizando, eles precisam estar encaminhando para as regionais de saúde, para a regional estar autorizando esse cadastro.
Mas algo que às vezes o pessoal está passando batido, não é a regional que vai estar fazendo o cadastro do município, mas é o município que vai estar solicitando o cadastro, nós se notifica, e a partir do momento que ele solicitar o cadastro, a regional de postos do termo de responsabilidade vai buscar esse cadastro e vai estar autorizando. Então, município, você que já mandou o termo e, no caso, não fez esse cadastro, o profissional não fez o cadastro, mas se notifica, precisa fazer. Aí, como é que ele deve fazer? Ele deve entrar no portal do S Notifica, né? No cadastro dele. Quando ele está no portal, aí do lado esquerdo você tem meus dados. Aqui no painel vocês podem ver também, negrito, meus dados. E meus dados, quando vocês clicarem, aí vai aparecer os dados da pessoa e no finalzinho dessa tela vai aparecer habilitar notificação de chagas crônicas. Aí a pessoa deve dar um tique, deve clicar em se habilitar notificação de chagas crônicas e lá embaixo no botãozinho salvar, vai salvar. Então, depois que fizer essa solicitação e enviar o termo de responsabilidade para a Regional de Saúde, a Regional irá autorizar o cadastro. Então, aí, no caso, eu falei para o município, né? No caso, a gente está falando como é que o município solicita. E a Regional, como é que a Regional vai autorizar o cadastro? O termo de responsabilidade da Regional, ela está de posse, né, dessa pessoa, mandou um termo de responsabilidade. Inclusive, o termo de responsabilidade, solicita e-mail, é interessante que se coloque o e-mail que está cadastrado no portal, né, do S Notifica, para ficar até mais fácil da pessoa estar buscando o cadastro. Mas eu sugiro também que buscar pelo CPF, que não tem erro, né? Então, vai pegar essa tela está aparecendo, vocês vão ver do seu lado direito, tem exportar CSV, do lado esquerdo tem um triângulozinho ao contrário. Então, a gente vai clicar nesse triângulozinho e vai colocar o CPF da pessoa e vai pesquisar. Aí, quando coloca o CPF da pessoa e vai pesquisar, vai aparecer aqui a pessoa. E a gente tem aqui abaixo, em ações, 3 pontinhos, justamente você vai estar solicitando justamente para autorizar. Vou mostrar para vocês. Quando clica nos 3 pontinhos, aparecem as opções. Visualizar o usuário. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é visualizar o usuário. Visualizar o usuário vai aparecer se a pessoa já solicitou, se o perfil está correto. Muitas vezes o município pede para habilitar a notificação de chagas crônicas e lá em cima no perfil vai estar com um autocadastro ao invés do perfil municipal. Se for essa situação, a regional deve ir, ao invés de visualizar, vai editar dados do usuário e trocar o autocadastro pelo perfil municipal. Aí vai salvar, aí depois disso vai estar todo direitinho, né? E no caso vem aprovar cadastro e vai confirmar a aprovação. A partir daí o cadastro está aprovado. Notificação do chagas crônicas. O que é que a gente tem que trazer como algo muito importante para a gente não esquecer? No caso da doença de Chagas crônica, apenas os casos confirmados devem ser notificados no se notifica, ao contrário da aguda, que os casos que são suspeitos são notificados, é só os casos confirmados. A única exceção para quê? Óbito investigado pela vigilância, sem oportunidade de coleta de exames laboratoriais, que pode ser confirmado pelo critério clínico epidemiológico. Apenas óbito pelo critério clínico epidemiológico, mas antes tem que passar pelo comitê de investigação de óbito. Tem, inclusive, na ficha de notificação, esse é o campo 30, que o óbito que está lá sem exame vai ter que ter passado pelo comitê e esse campo tem que estar marcado. Além disso, ressalta essa recomendação do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de Chagas, né, para a realização de rastreamento de gestantes que se enquadrem em contexto de risco, o Estado também recomenda em região endêmica, junto com exames realizados no pré-natal. Então, a gente tem a nota técnica atualizada agora recentemente, justamente com essa orientação. E no PCDT, de manejo de infecção de HIV em adultos, 2013, recomenda a realização de sorologia para Chagas, pessoas infectadas por HIV e com história epidemiológica compatível de infecção por T-Cruz. Então, esse destaque recomendações de políticas nacionais de triagem, atividades de doação de sangue e órgãos sólidos, que a gente também já conversou sobre isso. Trazemos aqui a ficha de notificação, que tem a parte de dados do paciente, tem a parte justamente dos exames que ele vai estar fazendo, do acompanhamento, todo detalhado, tratamento, e tem a parte também aqui do lado direito da busca ativa dos familiares e da questão do diagnóstico. A partir do momento que algum familiar é diagnosticado com Chagas, vai estar sendo anotado aí, vai estar se abrindo uma nova ficha para estar justamente notificando esse caso. Então, os tipos de entrada de caso que o notifica. Nós temos alguns tipos de entrada. A notificação de doença de Chagas crônica deve ser feita apenas após confirmação, sem incluir os casos suspeitos, como a gente já falou, estou enfatizando. Devem ser notificados tanto os casos recém-diagnosticados quanto aqueles casos que já estão em acompanhamento. Então, eu sei que isso é um trabalho árduo, porque a gente tem encontrado muitos casos recentes, mas se a gente puder estar fazendo
a busca desses casos antigos também está notificando, vai ser fundamental até para essas pessoas terem maior visibilidade. E, no caso, a gente ter um número e a gente poder estar acompanhando essas pessoas e estar olhando para as famílias. Então, é algo que eu peço, assim, um carinho, que dentro das possibilidades a gente busque essas pessoas que já têm o diagnóstico, que possam estar se notificando e estar se olhando para a família. É um trabalho a muitas mãos, e eu tenho certeza que aos poucos a gente vai estar conseguindo caminhar. E, além disso, os casos já é importante a gente enfatizar que os casos que foram registrados no Sinan, com doença de Chagas aguda confirmada, não é aquele caso suspeito, mas aquele caso que teve a confirmação da fase aguda, não devem ser notificados novamente quando evoluírem para a fase crônica. Então, a exceção dos casos notificados no Sinan é apenas os casos realmente confirmados. Então, esses casos não devem ser notificados novamente como caso crônico. E o encerramento dos casos notificados. A vigilância epidemiológica do município deve acompanhar o caso até o seu encerramento e o Ministério preconiza que idealmente deve ser até 180 dias, né, no caso, que justamente a gente tem um prazo bastante interessante, porque não é só notificar esse caso, é ter a questão do acompanhamento, dos exames, olhar para os familiares, e caso não consiga nesse prazo, deixar em aberto até finalizar a ficha, porque o importante não é só notificar e largar, o importante é preencher o máximo de informações da pessoa, da família, buscar exames, oportunizar que a pessoa tenha acesso ao cuidado. E, a partir daí, a gente ter uma ficha bem preenchida e realmente que a gente tenha a busca ativa dos contatos. Dependendo do modo de execução e organização do serviço, pode haver demora na obtenção de informações do grupo de acompanhamento, né? Então, esse encerramento deve ser mantido em aberto até que os dados necessários sejam obtidos, justamente o que eu já falei. Mas eu queria também ressaltar que, após 120 dias da digitação, apenas o gestor do município de residência vai poder editar e encerrar a notificação. Antes disso, qualquer perfil tem permissão para alterá-la. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente, eles chegam no hospital, foi atendido lá, e às vezes no hospitalar notificou, e ele retorna para o município de residência. Então, esse município vai continuar o acompanhamento desse paciente. Então, quando ele for notificar, ele vai lançar o CPF, vai encontrar a ficha, então ele deve continuar o preenchimento e está fazendo a alimentação com o máximo de informação, mas justamente essas informações com mais tempo, só que vai conseguir justamente é o gestor do município de residência. É muito importante que a notificação seja preenchida pelo município de residência, mesmo que a pessoa não tenha sido atendida inicialmente nesse município. Então, eu trago aqui para vocês, quando a gente começa a trabalhar com algo novo, a gente tem uma série de entraves que a gente vai encontrando e que a gente vai precisar estar buscando, estar melhorando. Esse mapa que eu trago para vocês é o mapa das notificações no ano de 2023, que foi o primeiro ano. A gente não tem ainda disponível no sistema para tabular, no Tabuin, 2024, 2025, está sendo trabalhado para a gente estar organizando esses dados, mas por enquanto a gente não tem como visualizar em Excel, mas não tem ainda como estar colocando eles no Tabuin. Mas a gente vê que o estado é endêmico, a gente tem casos registrados de óbito praticamente em todos os municípios, e a gente não tem notificação em todos os municípios. Então, o silêncio pode ter, porque muitas vezes o município talvez não esteja ainda notificando, então é importante que o município busque com a regional fazer essa autorização para justamente estar notificando. E a gente tem áreas que realmente são endêmicas e tem uma suspeição mais elevada, como o oeste inspecional, em especial a regional de Barreiras, né? No caso, tem suspeição mais elevada, a gente tem um centro de referência em Barreiras que tem muito atendimento, mas a gente tem também uma suspeição bastante elevada na região sudoeste, especificamente na regional de Guanambi, mais especialmente, e também Caxité, mas a gente, Boquira também tem aumentado, Brumado, a gente tem aqui regiões assim, que estão escuras, que estão aparecendo, tem regiões que estão silenciosas. Então, a gente conta muito com o apoio de todos vocês, de estar aumentando essa notificação. O GT Chagas se coloca à inteira disposição para estar apoiando, para estar ajudando nessa caminhada. E é muito importante que essas pessoas que antes estavam assim, sem aparecer para o sistema, que possam ser encontradas, que possam ser acompanhadas, que possam ser cuidadas. E a gente tem um tratamento pelo SUS, né, o Benzimidazol, tem boas indicações, pessoas até 50 anos, abaixo de 50 anos, é uma decisão médico-paciente, mas a gente conta com vocês para que esse mapa comece a ficar colorido e que os municípios que ainda não estão fazendo notificação, que busquem com a regional de saúde essa notificação, para que vocês possam estar notificando e que a gente possa cada dia mais estar conhecendo as pessoas que têm doença de Chagas.
Então, eu trago aqui para vocês, né? Eu sempre acho que é inspirador a gente estar buscando, estar se apoiando, estar se encorajando. Então, assim, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, a gente precisa justamente ter a persistência, ter a coragem e ter a liderança de estar buscando mudar o que a gente tem que precisa ser mudado. Queria agradecer a vocês, né, no caso, essa oportunidade. Nosso querido Tele Saúde sempre é um parceiro maravilhoso que nos apoia aqui no GT Chagas. A gente tem muito a agradecer. Queria trazer também, pessoal, chamar todos para fazer a nossa campanha do mês do Doença de Chagas, que o Dia Mundial é dia 14 de abril. É justamente para a gente lembrar dessas pessoas, para a gente encontrar essas pessoas, ajuda-nos a saber quantos somos e onde estamos. É fundamental que a gente encontre as pessoas com doença de Chagas, oportunizar o cuidado e o acompanhamento. A gente está para lançar, vai ser por esses dias, a gente vai estar divulgando a nossa querida revista das atividades dos municípios em 2023, no mês da doença de Chagas, no mês de abril, que foi um trabalho muito lindo. Tem um pouquinho de trabalho para a gente organizar, eu peço desculpas pela demora, mas vai sair agora no mês da doença de Chagas, e a gente vai estar fazendo várias atividades específicas com os grupos, com os municípios, justamente para a gente estar falando sobre notificação, para a gente poder estar melhorando esse quadro. Então, muito obrigada, tudo de bom. Um abraço e até a próxima.